Elizabeth Arrabaça foi indiciada pelo terceiro crime. Agora ela também é acusada de tentar matar uma amiga por envenenamento em Pontal. Elizabeth Arrabaça responde por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de veneno, com penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão. A vítima foi a amiga Neuza, de 78 anos, moradora de Pontal. Ela escapou da morte por pouco. Depois de analisados todos os documentos, esse é mais um caso. Ela será indiciada, agora no próximo dia 16, e logo em seguida o inquérito será relatado e encaminhado à justiça. A polícia afirma que o caso foi comprovado pelo laudo pericial de lesão corporal. Por meio de prontuários médicos, foi possível chegar a mais um crime cometido por Elizabeth. Nós encontramos essa prova técnica, o laudo dizendo o que realmente aconteceu, o tratamento a que ela foi submetida, Então, isso levou a polícia a entender que ela tentou também envenenar essa pessoa, essa amiga, e não conseguiu. Segundo o laudo, o quadro clínico de Neuza, com diarreia, vômito intenso, falas confusas, sudorese e outros sintomas, é compatível com intoxicação externa por agente químico, ou seja, veneno. O laudo do IML apontava que o quadro clínico descrito nos prontuários médicos da vítima era compatível com intoxicação. Neuza e Elizabeth Arrabaça foram próximas por muitos anos. Ela conta que um dia, depois de sentir uma dor de cabeça, tomou um medicamento indicado pela amiga. Em seguida, passou mal e foi transferida de Pontal para Ribeirão Preto. Ficou 5 dias internada, sendo 2 na UTI. Ela acredita que tenha sofrido uma retaliação porque não quis comprar um colar de Elizabeth. O meu filho lá do hospital ligou para a Natália perguntando: Natália, minha mãe está aqui no hospital passando muito mal, que remedinho que a sua mãe deu para minha mãe? Ela falou assim: minha mãe falou que não deu nada para sua mãe. E daí eles me abandonaram, ela me tirou do Zap, ela nunca mais conversou comigo e eu não contei para ninguém da família dela que tinha acontecido nada. Elizabeth Arrabaça já é a principal suspeita de matar a nora Larissa Rodrigues e a filha Natália Garnica com veneno também. Segundo a Polícia Civil, daqui 2 semanas, Arrabaça vai ser ouvida por videochamada. Vai ter a chance de explicar se tentou matar a amiga Neuza. Para a polícia, o indiciamento é uma consequência da intenção de matar com o emprego do veneno, meio que dificultou a defesa da vítima. A defesa dela contesta. O laudo, embora ele traga algumas semelhanças, os sintomas que a senhora Neuza teve com um envenenamento, o próprio laudo também traz que não existe nenhuma certeza, que não é possível a certeza em afirmar que de fato o envenenamento aconteceu. Então, na verdade, esse laudo ele é um 50-50. E para o direito penal isso não serve. Eu teria que ter uma prova. Pode realmente ser um comprimido de verdade, Como pode ser, se é que foi um comprimido com veneno, que não tem como fazer prova nenhuma. Então nós temos esse caso dessa amiga dela e uma outra que também a gente depende ainda de outros documentos, dos hospitais, enfim. Isso mostra que ela já faz isso há muito tempo. Ela é uma pessoa que tem todas as características de uma psicopata. Luiz Antônio Garnica e Elizabeth Arrabaça, acusados pela morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues, vão à júri popular. Acabo de conversar com o promotor de justiça responsável pela acusação e a estimativa dele é de que esse júri aconteça no 2º semestre de 2026. Essa decisão de mandar Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica para o banco dos réus em um júri popular acontece cerca de 9 meses depois do início das investigações e da morte da professora Larissa Rodrigues. Ao decidir que eles precisam ir a júri, o juiz responsável por essa avaliação e por essa decisão apontou diferentes tópicos que ligam o crime aos 2 réus. Entre eles, os comportamentos de Elizabeth e de Luiz dias antes da morte acontecer e também as motivações que foram elencadas pelo Ministério Público ao longo desses meses todos de investigação. O que ficou definido pelo Ministério Público é de que
Elizabeth e Luiz Antônio Garnica mataram Larissa Rodrigues envenenada com chumbinho porque ele, o esposo da vítima, queria se separar para continuar uma vida amorosa com a amante, mas não queria dividir os bens da separação com a esposa. E para isso, então, ele teria contado com a ajuda da mãe, a Elizabeth Arrabaça. Nessa decisão de pronúncia, ou seja, de enviar os dois para o júri popular, o juiz destaca inclusive que Elizabeth Arrabaça foi a última pessoa a ter contato com a vítima na noite anterior à morte, na sexta-feira do dia 21 de março de 2025. Os dois vão responder por feminicídio triplamente qualificado. E contra Luiz Antônio Garnica pesa ainda a acusação de fraude processual, porque para o Ministério Público houve o entendimento de que ele tentou mascarar a cena do crime, tentou enganar as autoridades para que as investigações não fossem para a frente. Como eu disse, eu acabei de conversar com o promotor de justiça responsável pelo caso e ele deu mais detalhes de como o Ministério Público recebeu essa informação de que a Justiça concorda com a ida dos dois réus para o júri popular. Vamos ouvir o que disse Marcos Túlio Nicolino. Feminicídio parte de 20 anos de reclusão. E nós temos aí 3 qualificadoras articuladas na inicial, na denúncia, e nós também temos também a agravar a situação deles, as circunstâncias do crime. Eu acredito que a pena dos dois ser condenados por feminicídio ultrapasse 30 anos, podendo chegar até a 40 anos. É um recado, tem um efeito didático tremendo, porque as pessoas vão pensar 2 vezes antes, mais de 2 vezes, né, antes de cometer um crime dessa natureza, gravíssimo, né, no seio familiar, contra uma moça indefesa, contra uma moça que não tinha perspectiva nenhuma de acabar a vida como acabou nas mãos do próprio marido e da sogra. Aliás, essa moça, durante uma semana, ela foi enganada de uma forma muito cruel, de uma forma muito insidiosa, porque ela, passando mal, ela recebia os alimentos lá da sogra e do marido como se eles estivessem tratando de uma eventual doença dela. E, na verdade, ela estava sendo envenenada. Quando o promotor fala sobre o recebimento desses alimentos ao longo de uma semana, é porque foi isso que ficou constatado nas investigações do Ministério Público. A vítima teria começado a receber veneno uma semana antes, aos poucos, até que isso culminasse na morte dela na madrugada de 21 para 22 de março. A Larissa tinha 32 anos de idade, era professora de Pilates aqui na cidade de Ribeirão Preto e, infelizmente, acabou vítima desta situação. Com o desenrolar das investigações da morte dela, a polícia entendeu também que Elizabeth Arrabaça pode ser responsável por uma outra morte, a da própria filha Natália Garnica, que morreu 1 mês antes de Larissa, também envenenada. Nós mostramos aqui, houve uma exumação do corpo de Natália e ficou constatado que ela tinha sido envenenada com chumbinho. Então, como fica a situação agora? Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica vão a júri popular pela morte de Larissa Rodrigues. Isso já está definido, pelo menos por enquanto. Cabe recurso da defesa, claro, mas por enquanto é isso que está definido. Em relação à morte de Natália Garnica, as investigações continuam, já estão no Ministério Público, mas ainda não houve essa decisão da Elizabeth ir a júri ou não pela morte de Natália. Sobre a situação de Larissa, nós pedimos retorno para as defesas de Luiz Antônio Garnica e de Elizabeth Arrabaça. A defesa de Luiz Antônio Garnica ainda não se pronunciou. Já a de Elizabeth Arrabaça informou que entende essa sentença como totalmente descabida e que vai recorrer da sentença e que espera que o Tribunal de Justiça reverta essa pronúncia, ou seja, reverta essa decisão de mandá-la para júri popular. Reforçando então, Bruna, a estimativa do Ministério Público agora é de que este júri aconteça no segundo semestre de 2026. E quando a gente fala de júri, a gente fala de todo aquele rito que ocorre no plenário do Fórum de Ribeirão Preto, se ficar decidido pelo Fórum daqui, com 7 jurados sendo sorteados. Esses jurados são integrantes da sociedade civil, população em geral, e aí eles vão ouvir tanto o lado da defesa quanto o lado da acusação para definir se os réus
réus devem ou não ser culpados pelos crimes pelos quais estão sendo acusados. Aí o juiz da história entra só no final para decidir a pena, o tempo que esses réus devem ficar presos no caso de uma condenação. Mas a decisão de culpar ou não em um júri popular é sempre da população e é isso que está previsto para ocorrer agora com essa decisão da Justiça que manda os dois para júri popular. É da sociedade, né, Murilo? Sociedade que já vem acompanhando esse caso que aconteceu aqui em Ribeirão Preto desde março. Murilo, tem mais uma novidade, é que a Letícia Laurindo, amante do Luiz Antônio Garnica, vai ser investigada pela polícia por falsidade ideológica. Na mesma decisão que manda Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica para júri popular, o juiz aproveitou para pedir para que a polícia abrisse um inquérito para investigar o possível crime de falsidade ideológica contra Letícia Camilo Laurindo, ela que foi apontada como amante de Luiz Antônio Garnica e com quem ele teria se encontrado na noite anterior à morte de Larissa Rodrigues. Eles teriam passado a noite juntos. E por que isso acontece? Por que esse pedido vem agora? Porque já depois de Luiz Antônio Garnica ter sido preso, Letícia Camilo Laurindo apresentou um documento ao sistema penitenciário afirmando que os dois mantinham uma união estável, uma espécie de casamento de união estável. E por que isso aconteceu? Porque apenas pessoas que têm vínculo familiar, que são parentes, podem fazer visitas na cadeia. Então, por isso, eles teriam apresentado este documento dizendo que tinham uma união estável. Aí o que acontece? Com o avanço das audiências, dos depoimentos dos envolvidos, isso caiu. Se lá no documento eles diziam que tinham uma união estável, uma espécie de casamento, ao longo das audiências essa informação acabou não sendo válida mais, eles disseram que não tinham união estável, o próprio Luiz Antônio Garnica chegou a afirmar isso, e isso levantou uma dúvida da Justiça. Como assim não tinham união estável se lá no documento para fazer visita na cadeia diziam que tinham? Por isso foi feito o pedido para que ela seja investigada por falsidade ideológica. Sobre isso, eu também conversei com o promotor de justiça. Essas pessoas assinaram como testemunha, né, da declaração que a Letícia afirmou, no sentido de que tinha uma união estável com o Luiz, né? Um documento firmado lá na Secretaria de Administração Penitenciária que possibilitaria ela a visitar o Luiz. O Luiz não confirmou isso em audiência, disse que não tinha uma união estável com ela, então o que leva à conclusão de que esse documento firmado por ela era um documento, tinha uma declaração falsa. Pois é, vocês perceberam que logo no início da fala o promotor ele cita mais de uma pessoa, não apenas a Letícia Camilo Laurindo. É porque esse pedido de investigação do juiz, ele recai também sobre outras duas pessoas, Pedro Prete Varanda e Gilvânia Nunes dos Santos, que seriam justamente essas testemunhas que teriam atestado a união estável entre Letícia e Luiz Antônio Garnica. Como as assinaturas dessas pessoas constam ali como testemunhas, o juiz entende que elas também precisam ser investigadas por falsidade ideológica, já que participaram do documento. Desde cedo, nossas equipes de produção estão em contato com as defesas dessas pessoas que agora serão investigadas, mas por enquanto não tivemos um retorno. Então é isso, Bruna. Letícia Camilo Laurindo também passa a ser investigada e essa é a primeira vez que isso acontece. Desde o início do caso, ela sempre entrou na história como uma testemunha, nunca foi investigada por participação na morte da Larissa, por participação na morte da Natália. É importante deixar isso muito claro aqui, mas agora ela passa a ser investigada por falsidade ideológica por conta dessa situação envolvendo esse documento que apresentava uma união estável que depois não se confirmou. Bruna. Foram duas versões, né, Murilo? Uma hora falou que tinha união estável, outra hora que não tinha, e aí afirmou que tinha para ir até a cadeia visitar o Luiz. Enfim, agora então vai virar uma investigação da polícia à amante do Luiz Garnica. O inquérito policial apura o eventual crime de falsidade ideológica cometido pela estudante Letícia Laurindo, que foi atribuído, inclusive, à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Ribeirão Preto, que é a DEIC. Letícia
era amante do médico Luiz Garnica, que inclusive foi detido por envolvimento aí na morte da esposa, que é a professora de Pilates, Larissa Rodrigues, de 37 anos, que vocês estão já habituados nessa história, né? A Larissa, ela morreu então envenenada em março desse ano. A mãe do médico, a aposentada Elizabeth Arrabassa, também está presa, acusada, né, do homicídio. E aí você está vendo na imagem que nós estamos trazendo para você, ela, exatamente, a amante do Luiz, que enviou à administração penitenciária um documento que afirma que ela vivia maritalmente com o Luiz. Mas durante uma audiência de instrução do caso, sabe o que ela fez? Ela negou a legalidade da relação, ou seja, não é bem por aí. O ex-namorado de Letícia e uma terceira pessoa são alvos do mesmo inquérito. Na sessão em que mentiu para o juiz, Letícia também afirmou que se sentiu culpada pela morte da Larissa e se questionou sobre ser uma, entre aspas, uma boa pessoa. Nós tivemos acesso com exclusividade ao vídeo da audiência que você está vendo aí. Você vai ver todos os detalhes nessa reportagem. A partir de agora no Cidade Alerta, ela conta tudo. A nossa repórter Ludmila Osório põe no ar. Foram as respostas a essa série de perguntas que levaram o juiz a exigir a abertura do inquérito. A senhora requeriu alguma vez a autorização do diretor do presídio para ir lá visitá-la? Eu mandei. Ou na condição de companheira? Eu não mandei porque falaram que eu fiz uma união estável. Eu não fiz uma união estável, não fiz um casamento. Eu fiz apenas um papel para fazer visita. Eu não tenho compromisso nenhum com ele em relação a isso. Tá, mas esse papel a senhora se declarava que está tendo uma união estável com ele? Não, declara que eu estava tendo um relacionamento com ele. Não é um casamento, é um papel particular. Se eu quiser rasgar, acabou. Casamento tem que ser casado de cartório. Isso, não é casamento, mas é para poder fazer visita. Tem que fazer esse papel da SAP. Tá, mas a senhora declarou que estava convivendo. Sim. E foi autorizado? Foi. Está visitando? Não. Só fez o pedido, mas não fiz o pedido, mas não estou visitando ele. A mulher no vídeo é Letícia Camilo Laurindo, de 26 anos. Ela é amante do médico Luiz Garnica, detido por envolvimento na morte da esposa, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, que foi envenenada por chumbinho. A mãe do médico, a aposentada Elizabeth Arrabassa, também está presa pelo homicídio. Letícia e Luiz mantinham um relacionamento extraconjugal há 1 ano e meio. Eles estavam juntos na noite anterior à morte da professora de Pilates. O casal foi flagrado na fila do cinema em um shopping da cidade. E depois do falecimento de Larissa, os dois continuaram a relação. Quando que ele apresentou a senhora para a mãe? Foi numa sexta-feira santa, que eu estava sozinha em casa. E ele sabia que essas datas eram muito importantes, mas eu não tinha como ir pra minha cidade. E ele tinha que almoçar com a mãe dele numa padaria, num restaurante tipo padaria. Não tinha ninguém lá. Aí ele falou, comentou com a mãe dele, não, você tá sozinha lá, né, almoçando. Aí ela sugeriu, então chama ela pra vir almoçar aqui com a gente. Aí ele falou, tem certeza? Aí ele me chamou, mandou mensagem, tanto que eu falei pra minha mãe, agora eu vou lá, né, não sei o que eu faço, acho que eu vou. Arrumei bem rápido, peguei Uber e fui pra lá. Não lembro o nome do restaurante, uma padaria, mas eu almocei lá. Ela falou pra mim que tava, ainda tô de luto, mas é um prazer te conhecer. Apesar de, na audiência, Letícia ter negado que afirmou à administração penitenciária estar em união estável com Luiz, não é o que diz esse documento. Na declaração de Amásia, assinada no dia 25 de setembro e enviada à unidade prisional onde o médico se encontra, Letícia declara, sob as penas da lei, que vive maritalmente com Luiz Antônio Garnica por mais de 6 meses. A alegação foi assinada por 2 testemunhas. A primeira é o ex-namorado da amante, Pedro Varandas, e a segunda, Gilvânia Nunes dos Santos. Os dois também são alvos do inquérito que investiga o crime de falsidade ideológica, que é a omissão ou falsificação de informações em um documento. O ex-namorado de Letícia não só testemunhou a relação dela com o médico, como também prestou apoio à mulher em outras ocasiões.
Ainda na audiência, Letícia disse que sentiu culpa pela morte de Larissa e que precisou de ajuda de pessoas próximas. O Pedro também, meu ex, me deu suporte. Minha melhor amiga veio para Ribeirão ficar comigo. Eu não estava sabendo lidar com aquela situação, achava que a culpa também poderia ser minha, pelo sofrimento da pessoa. Eu só fui melhorar depois de que eu descobri que ela tinha sido envenenada, que realmente eu não tive culpa, né, em relação à nossa mentalidade, nosso psicológico. Foi que meu psicológico melhorou. Mas nesse período de tristezas, eu cheguei, conversei com o meu ex, falei, olha, eu não tô uma boa pessoa, eu tô muito triste, eu só vou ficar daqui pra pior. Na decisão judicial em que determina a investigação de Letícia e das testemunhas dela, o juiz também definiu que Luiz e Elizabeth sejam levados à júri popular. No documento, o juiz José Roberto Liberal elencou também atitudes suspeitas tomadas pelos amantes depois da morte de Larissa, como quando o médico levou Letícia para o apartamento e cama do casal, frequentando com ela a piscina do condomínio, poucos dias depois da morte da esposa. O médico manteve ainda intenso relacionamento amoroso, com jantares românticos em período que normalmente seria dedicado ao luto. A senhora disse que após a morte da Larissa, a senhora foi à casa do Luiz algumas vezes, né, para dar apoio. Num desses apoios, a senhora ele frequentava a piscina do edifício? Eu conheci a piscina do edifício, sim. O que é conhecer a piscina? Fica ali na área. Frequentava? Não, a gente tipo assim, ficou muito pouco tempo lá na piscina. Foi muito rápido. A Delegacia Seccional de Ribeirão Preto informou que atribuiu a abertura do inquérito policial que vai investigar Letícia por falsidade ideológica à Divisão Especializada de Investigações Criminais. A DEI, que foi a responsável por descobrir os detalhes da morte de Larissa e por prender mãe e filho pelo crime. Por conta disso, a divisão ficou encarregada de apurar mais esse desdobramento. Pois é, gente, nós procuramos o advogado Dr. Henrique Perge, também Letícia Laurindo, mas nós não tivemos resposta. O que é importante a gente falar e fica claro, fica nítido aí, para você entrar no sistema, nós falamos isso já no Cidade Alerta, para você ter acesso à visita, primeiro, pai, mãe, irmão, primeiro grau ali você vai conseguir, porque é irmão, porque é pai, você comprova, ok. Ah, mas eu sou companheira do Luiz, ou seja lá quem for o detento. Não pode, desde que você comprove se você tem união estável ou se você é casado. Não tem outra alternativa. E ela vai e fala assim, não, eu fiz a união estável. Quer dizer, ela fez no papel. Mas aí o juiz pergunta, o senhor é casado com ele? O senhor tem uma relação estável? Não, eu não tenho nada com ele, eu posso rasgar o papel, eu não tenho nada. Mas espera aí, para fazer um documento reconhecido em cartório, você precisa declarar que é união estável? Quer dizer, então que mentiu? Ou que balela desse mundo aí? O que passou na cabeça dele? Orientado por advogado dela ainda? E assim, as coisas só vão piorando, né? Ela vai desabafar com o ex que sabe da relação dela com o Luiz. Que loucura! Aí o juiz ainda pergunta, mas a moça tinha morrido lá, a esposa do Luiz, a Larissa tinha morrido. A senhora frequentou lá a piscina? Não, o que é frequentar a piscina? Não, eu fui lá conhecer. O que é conhecer para a senhora? O juiz pergunta. Não, nós ficamos lá. Gente, a pessoa acabou de morrer, envenenada. Sabe? Como é que você vai e frequenta o mesmo ambiente pouco tempo depois? Dorme na cama, porque já foi falado sobre isso. Dormiu na cama. Sabe? Se envolve com o cara. Tem uma relação de anos com o cara. E simplesmente vai lá depois como se nada acontecido. Gente, que loucura é essa? Que maluquice é essa? Óbvio que a justiça entende o quê? Não é mágica, gente. O juiz se vê na obrigação de falar assim, minha senhora, vem cá. Ele só não falou isso claramente, mas assim, ele fez as perguntas e ficou claro. Aí depois da audiência, o que ele virou e falou? Falou assim, vamos investigar todo mundo, porque a senhora fala que não tem relação estável, mas para visitar a senhora tem que fazer uma declaração de união estável, a senhora está falando que não é. Então vamos investigar, porque a senhora está mentindo. Quem é essa testemunha aqui? Também está mentindo. Todo mundo está mentindo. Então vamos lá, vamos investigar todo mundo nessa história. Ô, gente, o que é pior, está ficando mais horrível ainda.
O que esse cara fez? O que esse cara fez? Sabe? Já se envolveu numa polêmica tremenda, está sendo acusado aí, segundo a polícia e o Ministério Público, de ter matado a esposa envenenada, um médico. E ainda se envolve com uma menina, que a menina, sabe? Gente, parece história de filme isso. Não é uma realidade. É uma realidade. Se ele achou que ia conseguir matar a esposa envenenada sem ninguém saber, com o aval da mãe, isso sou eu que estou falando, isso aí a polícia está colocando, o Ministério Público está colocando, a Justiça assim entendeu, por isso que eles estão presos. Agora, sabe, vai ser julgado, claro, vai ser, tanto é que vai a júri popular ainda. Mas ainda vai acontecer, só que para isso ainda vai ser investigada a amante dele, que vai saber quantas histórias não deve ter rolado aí nisso tudo. Gente, que loucura, que loucura, que loucura. Essa menina aí vai pro juiz, fala assim, eu me arrependi tremendamente, fiz errado, sabe, não devia ter me relacionado com ele, demorou, né, não dá... Para de ficar querendo enrolar a justiça, gente. Para de querer ficar enrolando juiz, promotor, polícia. Todo mundo é experiente nisso. E advogado que é experiente aí, vira pra menina e fala, assume sua culpa aí, sai fora logo, porque o negócio não vai ficar bom pra vocês. E não vai ficar. E não vai ficar. Simples assim. As investigações apontam que não é de hoje que Elizabeth envenena pessoas. A polícia crava que essas não são as únicas vítimas dela. A filha, a nora e o cachorrinho. Elizabeth é investigada também pela morte de uma amiga e pela tentativa de assassinato de uma pessoa que ainda não foi informada pela polícia quem é, mas pode provocar uma confusão quando eles revelarem esse nome. Quem será que ela tentou matar? Atenção, veja as novidades do caso na reportagem. A aposentada Elizabeth Arrabaça e o médico Luiz Antônio Garnica, mãe e filho, foram informados que serão levados à júri popular. Que o Luiz Garnica responda por homicídio, por feminicídio triplamente qualificado e fraude processual, e Elizabeth por feminicídio triplamente qualificado. Luiz e Elizabeth são acusados de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. A professora morreu no apartamento em que morava com o marido, na zona sul de Ribeirão Preto. O exame toxicológico apontou que a vítima foi envenenada por chumbinho, de acordo com a investigação pelo marido e sogra. O juiz José Roberto Liberal descreve, uma a uma, as ações de cada réu que justificam a atribuição do caso ao júri. Quanto a Elizabeth, a justiça compreendeu que Larissa passou a apresentar problemas de saúde no domingo anterior à morte, após se encontrar com a sogra e ingerir alimento, o qual, em tese, continha veneno. No período de uma semana até o dia em que Larissa foi encontrada morta, Elizabeth forneceu a ela, algumas vezes, alimento e medicamentos que continham veneno, o que, segundo o juiz, não era comum à rotina do casal. Elizabeth também é investigada por envenenar a própria filha de forma semelhante, meses antes. Elizabeth ficou muito decepcionada com a sentença. Nós acreditávamos, tanto nós quanto ela, lembrando que ela sempre negou qualquer tipo de participação, então a gente acreditava que ela seria impronunciada, mas a justiça entendeu de forma diversa. Então ela ficou ficou muito abalada por essa decisão, mesmo porque ela continuará, ainda nessa fase recursal, continuará presa. De acordo com a compreensão do juiz, durante a última semana de vida de Larissa, embora não fosse comum, Luiz pediu algumas vezes e concordou em outras que a mãe levasse alimento e medicamentos à esposa dele, que em princípio continham veneno. Luiz, mesmo na condição de marido e médico, não prestou assistência necessária, submetendo a professora a exames laboratoriais ou atendimento profissional de saúde especializado. O juiz elencou também atitudes suspeitas tomadas por Luiz depois da morte da esposa. O acusado solicitou socorro à vítima sob o argumento de que encontrou Larissa com vida, embora ela estivesse em rigidez cadavérica, situação de fácil constatação por um médico.
Luiz demonstrou preocupação com a limpeza do apartamento logo após a equipe médica declarar estranheza quanto à morte de Larissa. A defesa recebeu a decisão de pronúncia com surpresa. Posto que nós entendemos que não tem sequer qualquer tipo de indício que navega no sentido de que o Luiz, de qualquer forma, tenha concorrido pelo crime cometido exclusivamente por sua mãe. O juiz decidiu que Luiz e Elizabeth serão julgados pelo crime de feminicídio qualificado, por motivo torpe, por conta do interesse do médico em evitar a partilha de bens no divórcio e manter a relação com a amante, meio insidioso, que diz respeito ao fornecimento sútil de veneno à vítima, meio cruel, considerando que o efeito do veneno era doloroso e degradante à saúde de Larissa, e outras qualificadoras. O Ministério Público entende que realmente é totalmente pertinente a decisão do juiz no sentido de manter a prisão preventiva de ambos. Elizabeth não pode ficar em liberdade de maneira nenhuma, ela é um risco seríssimo para a sociedade, uma pessoa que está sendo acusada de matar a nora e também a filha. E também há investigações aí pendentes com relação a outras pessoas que ela possivelmente teria envenenado lá em Pontal. Luiz é a mesma coisa. Luiz, inclusive, tentou modificar a cena do crime, forjar a cena do crime, de modo que a manutenção dos dois na prisão é medida extremamente salutar para o processo, né? Porque a prisão preventiva é uma prisão processual. E é extremamente salutar para a conveniência da instrução criminal, para a efetiva aplicação da lei penal e também para a garantia da ordem pública. Quando vocês estavam aqui, a gente estava ao vivo, quando a nossa repórter entrou de Ribeirão Preto e a senhorinha foi presa. E a gente falou, poxa, será que ela está envolvida ou é o filho? Todo mundo achando que o filho tem participação segundo a polícia. Mas a mente diabólica é a mulher. E ela pode ter matado outras pessoas. A polícia está cavucando agora na investigação. Ó, essa imagem eu mostrei ao vivo aqui na época, ó. Ela botou um véu na cara, ó. Ó, a repórter perguntando. O Luiz fala que não foi ele, foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. A senhora estava criticando ela? A senhora estava dando sopa para ela? Não, nada disso. Para com isso. Ela ficou brava. Ela contou para os amigos que a senhora estava dando sopa. Mentira, vai. A senhora falou que a traição era normal para ela continuar com o Luiz? A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho. A senhora não queria que eles se separassem, dona Elizabeth? A senhora não queria que eles se separassem, dona Elizabeth? Não, ela é minha filha também, minha filha, querida, amada. A senhora sabia que o Luiz estava com outra? Pegou a repórter bem informada, né? Ela pegou, a repórter parecia uma metralhadora de pergunta. Ela falou, as polícias vão resolver. As polícias que tá descobrindo as coisas do passado da senhora. Já vai resolver. É as polícias. As polícias já descobriu, já levantou tudo, e já ela vai estar lá em júri popular, aí ela vai ver o que é bom. As polícias e o povo que vai julgar ela também. Agora, ela vai ver. Olha só, gente. Morreu a nora. Isso. A professora de Pilates. Sim, foi o grande escândalo da época. Sim. Aí cavucaram. E o que descobriram? Que a filha morreu também de forma suspeita, né? Aí investigaram, envenenada. E aí, sabe qual que é a história? A história é que a menina, a filha, ela era professora também, né? Ela se apaixonou por um rapaz, e o rapaz era um rapaz simples. Se não me engano, era um mecânico, tinha uma oficina. Isso. E a família não queria que ela... Só que ela falou, eu não quero nada de vocês. E aí alguém deve ter falado, talvez os dois conversando, olha, ela vai ficar com os bens, ela tem direito. A menina falou, olha, eu não quero nada de vocês, eu quero ficar aqui, ó, com esse cara que eu conheci, que me trata bem, eu tô feliz. A felicidade dela incomodou a mãe. Olha que loucura. A felicidade dela não estava aqui no dinheiro. Não estava. E aí ela morreu. E o cachorro morreu também envenenado. Aí agora descobriram que uma amiga dela morreu envenenada, a mulher que frequentava a casa dela. Morreu porque sabia demais? Morreu porque não quis compactuar de alguma situação? Olha, esse é um caso que vai dar o que falar em Guastá. Dá pra até virar um filme aí, porque é muita, vamos dizer, violência, assim, é a ganância do ser humano, né? De querer ficar com tudo, né? A posse patrimonial. Nós vamos ter uma entrevista agora, exclusiva, sobre o caso Larissa.
Depois da justiça decidir que Luiz Garnica e Elizabeth Arrabassa então vão a júri popular pela morte da professora, o pai dela, o seu Sebastião Rodrigues, voltou a falar sobre o crime. Bom, esse homem, vocês não têm ideia o que ele está passando, o que ele tem passado e como é que ele está buscando forças para superar tudo isso. Ele contou como teve que lidar com cada passo da investigação e diz que vai continuar lutando todos os dias pela memória da filha. É o que você vai acompanhar agora nessa reportagem de Ludmila Osório. Pouco mais de 8 meses depois da morte da filha, e a dor do seu Sebastião continua no mesmo lugar. Essa aqui é minha filhinha. Olha. Aí, gente, não dá. Eu olho isso aqui, ó, vai chorar. Para a polícia e para o Ministério Público, a filha do seu Sebastião, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, foi assassinada pelo marido e sogra, o médico Luiz Garnica, e a mãe dele, a aposentada Elizabeth Arrabassa. Neste final de semana, a Justiça decidiu que Luiz e Elizabeth, presos desde maio, sejam levados à júri popular. Um amor muito grande. Aquela menina era tão ligada comigo que você nem imagina, filha. Era uma coisa absurda. Sabe, ela tinha um amor no pai dela que, sabe, o pai e eu também tinha com ela. Reencontramos o pai de Larissa depois da definição que pode manter mãe e filho na prisão por anos. Apesar do desdobramento judicial, que pode ser interpretado como uma vitória, seu Sebastião perdeu mais do que consegue explicar. Ela vinha me buscar todo domingo, depois que a mãe morreu. Nossa, mas ela tinha uma preocupação muito grande comigo. Ela vinha me buscar aos domingos para almoçar com ela. A gente ia num restaurante, comia, conversava muito, tomava sorvete junto, ela vinha me trazer. Então era uma ligação, filho, muito grande, um amor impossível de existir. Larissa morreu no apartamento em que morava com o marido, na zona sul de Ribeirão Preto. Ela foi encontrada por Luiz na manhã do dia 22 de março. Ele afirmou que viu Larissa desfalecida no banheiro e realizou os procedimentos de urgência até a chegada da equipe do SAMU, que constatou o óbito. Câmeras de segurança do prédio flagraram a movimentação entre a garagem e o andar da vítima. Embora não se tenha registro, Elizabeth foi a última pessoa a ter contato com Larissa. O exame toxicológico apontou que a vítima foi envenenada por chumbinho. Quando esses alimentos foram dados a Larissa, ele estava ao lado da Larissa e não consumiu o alimento que fora dado para a Larissa, ou seja, como eram um casal, estavam na mesma situação, era um jantar, era uma canja, natural que o Luiz também consumisse. Ele não consumiu. Também é um indício fortíssimo de que ele já sabia que a esposa estava sendo envenenada. A Elizabeth foi a última pessoa a ter contato com a Larissa e já na madrugada a Larissa morre por conta desse envenenamento. Ela também fez pesquisa sobre a questão do chumbinho na internet, tudo a esclarecer, tudo a evidenciar que ela de fato já estava se preparando para cometer esse hediondo crime contra a Larissa. Para seu Sebastião, cada detalhe revelado pela polícia abriu uma nova ferida. Imaginar o que a filha passou é ainda mais angustiante. Esse veneno, ele destrói tudo da pessoa, destrói tudo por dentro. Então, eu fico pensando assim, nossa senhora, como será que a minha filha sofreu tanto desse jeito, filha? Porque... Fico imaginando que ela talvez queria pedir ajuda. Eu falo assim, por quê? Por que ele não me conta? Dias antes da morte, Larissa contou ao pai que tinha descoberto que era traída pelo marido. Ele guarda cada palavra daquela conversa, como se ainda pudesse ouvir a voz da filha. Nós saímos daqui para ir almoçar, eu e ela, no domingo cedo. A hora que nós estávamos no caminho, ela falou assim para mim, pai, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela estava séria. Ela falou, pai, o Luiz está me traindo já faz quase 1 ano. Eu falei, o quê? Ela falou, pai, o Luiz está me traindo faz quase 1 ano. Eu falei, filha, mas como? Aí ela pegou o celular dela, começou a mostrar para mim as fotos da moça. Ela falou, pai, seguimos ele
Ele falou que ia no plantão, ia pro plantão. E aí nós seguimos ele, pegou o carro, em vez de ele ir para plantão, ele foi para casa da mulher, da moça. E aí depois ela falou, depois o que aconteceu? Eu conversei com ele, apertei ele falou para mim que ia mudar, tal, para dar uma chance para ele, não largar dele não, ela falou. Aí o que aconteceu? Ela pegou, deu essa chance para ele. Mas ele estava fazendo um curso em São Paulo. Aí ele ia fazer o curso em São Paulo, de lá ele comunicava com a moça. E a Larissa, ele não sabia, a Larissa estava seguindo a moça na internet. E ouviu tudo. Aí ele veio e a Larissa falou para ele, olha, não tem jeito não, eu te dei uma chance e você não quis. Porque eu queria salvar o nosso casamento, mas parece que você não quis. Então nós vamos segunda-feira pegar o divórcio. Embora hoje Larissa seja frequentemente lembrada como esposa e nora, ela ainda é a menininha do papai. Teve um dia, deixa eu te contar uma história. Nós estávamos na farmácia, tinha de comprar remédio, e a Larissa foi junto. Eu e a Célia e a Larissa. O William não estava esse dia. Aí a Larissa, eu estava em pé, a Larissa pegou na minha perna assim, abraçou minha perna, que ela era pequenininha. Aí tinha uma menininha com o pai do outro lado. A menininha veio, abraçou a minha outra perna. Aí a Larissa virou, olhou pra menininha e falou assim, seu pupunhê é aquele lá, esse aqui é meu. Falou desse jeitinho, filho. Então são coisas que ficam gravadas na cabeça da gente pra sempre, sabe? A Larissa era uma menina muito especial, filho. Em menos de um ano, seu Sebastião enterrou a esposa e a filha, e com elas, um pedaço dele mesmo. À noite, eu rezo para as duas. Porque se a Célia tá viva, filho, nossa senhora. Do jeito que a Maria Célia gostava dela. O processo segue agora para a fase de preparação do julgamento. Enquanto espera por justiça, o seu Sebastião convive todos os dias com as fotos, que guardam as lembranças que o tempo não devolve. O pai sabe que nenhuma sentença vai preencher o vazio que ficou. Mas com a expectativa de ver os assassinos da filha no júri, seu Sebastião reencontrou algo que há meses parecia perdido. Um fio de esperança de que a justiça, enfim, possa ser feita. A justiça está sendo feita. Só quero que ela seja concretizada, de vez mesmo, entendeu? Que aí as duas vão ter paz onde que elas estão. Larissa se foi, mas seu Sebastião continua lutando por ela todos os dias. E essa luta silenciosa que mantém viva a memória da filha. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem, estiver falando com a Larissa, como se ela estivesse ouvindo, o que o senhor falar? Eu ia falar pra ela, filha, papai tá aqui, papai, teu irmão, tá lutando por você, filho, de tudo que papai e o irmão faz, é pra você e pra sua mãe, filho, viu? Pode ficar tranquila que a justiça vai ser feita, minha filha, só isso, tá? Pai te ama demais, viu? Que absurdo, né, gente? As defesas de Luiz e Elizabeth sempre negaram o crime, mas para a polícia e o Ministério Público não resta dúvida. Os dois fizeram a maior crueldade do mundo, que foi matar essa mulher de uma forma absurda, que é o envenenamento. Uma coisa importante para falar para vocês, esse homem que vocês viram aí, as lágrimas, né? O que eu sempre falo, não é normal um filho partir primeiro que um pai. Ou uma mãe, né? Uma filha, enfim, seja lá o que for. Os pais sempre vão primeiro. Só que assim, a gente entende a história da vida. O que a gente não consegue entender é como alguém que jura amar o outro, envenenar, e ainda sendo médico, inventar várias desculpas, falta de respeito, trair a pessoa dessa maneira. Eu sei, errar todo mundo erra, falhar as pessoas falham, quem que nunca falhou que atire a primeira pedra. Eu entendo tudo isso. Mas chegar a ponto de matar envenenada, gente, isso é um absurdo. Esse homem só está vivo, você pode escrever o que eu estou falando, porque a filha dele ainda não foi. Não foi. Vamos colocar da seguinte forma, feita a justiça. E porque ele tem um filho ainda. Você pode ter certeza, se ele fosse filha única, se ela fosse filha única, se a Larissa fosse filha única, esse homem só estava esperando para ser condenado os culpados, e eu acho que ele
ia descansar pro resto da vida, porque ele não tem mais força. Nenhum pai consegue viver sem o objetivo de ter um filho, uma filha por perto. É o filho dele que está segurando e a esperança de justiça em cima da Larissa. É a coisa mais absurda que nós trouxemos no nosso Cidade Alerta, é a história de um homem que se forma médico, uma profissão, sabe, honrosa, uma profissão louvável, de dedicação ao próximo, que é esse que você está vendo aí, e com a sogra, né, que você vê também, simplesmente acabaram com a vida de uma pessoa. Ah, Paglia, mas a defesa sempre nega. Se nega, por que a justiça e a polícia entenderam que eles são culpados e estão presos até hoje? Cara, é um nojo isso.